A Sociedade Teosófica, fundada em 1875, nasceu de um desejo profundo de explorar a sabedoria eterna presente em todas as eras. Seus fundadores, Helena Petrovna Blavatsky e o coronel Henry Steele Olcott, buscavam desvendar os fios ocultos que conectam as diversas tradições espirituais, como quem desvenda os mistérios de um terreiro de candomblé. Eles acreditavam em uma verdade universal por trás de todas as religiões e filosofias, como um fio condutor que une a fé de um padre católico à sabedoria de um pajé indígena. A teosofia, em sua essência, coloca ênfase na unidade inerente a todos os seres e na existência de uma realidade espiritual que transcende o mundo material, assim como a música de Villa-Lobos transcende as notas musicais. Alfred Percy Sinnett, um importante jornalista britânico que vivia na Índia, conheceu a sociedade teosófica em seus primeiros anos. Imaginem, era como se ele tivesse encontrado um oásis em meio ao deserto da colonização. Como editor do jornal The Pioneer, Sinnett tinha grande influência na sociedade anglo-indiana. Era como o editor de um grande jornal brasileiro, como o Estadão, na época. Intrigado pelas ideias diferentes da sociedade, ele começou a trocar cartas com Helena Blavatsky. Era como se ele estivesse conversando com a Chiquinha Gonzaga sobre música, mas no campo espiritual. As conversas com Blavatsky levaram Sinnett a uma profunda jornada intelectual e espiritual, como se ele estivesse desbravando o rio Amazonas em busca de novas descobertas. Ele se viu cada vez mais fascinado pelos relatos de Blavatsky sobre os Mahatmas, os mestres da sabedoria. Dizia-se que eles viviam nas montanhas do Himalaia, lugares remotos e cheios de mistérios, como a Serra do Roncador para nós. Blavatsky afirmava que esses Mahatmas possuíam um conhecimento profundo e uma realização espiritual única. Eles guiavam a evolução da humanidade, atuando como verdadeiros mestres do conhecimento, como um aleijadinho esculpindo a alma humana. Ansioso para entrar em contato com esses mestres ocultos, Sinnett começou a enviar cartas para eles por meio de Blavatsky, como quem manda cartas para o além, em busca de contato com o outro lado. Para a surpresa de Sinnett, as respostas chegavam escritas à mão, com uma caligrafia elegante, como se tivessem se materializado do nada, como um passe de mágica de um ilusionista. De acordo com os ensinamentos teosóficos, os Mahatmas são seres evoluídos que transcendem as limitações da mente humana comum, assim como um beija-flor que voa em várias direções. Eles não são deuses ou seres sobrenaturais, mas sim humanos que atingiram a iluminação após inúmeras vidas dedicadas à prática espiritual, como um mestre capoeirista que treinou por anos a fio. Esses mestres, também chamados de adeptos ou Mahatmas, que significa grandes almas em sânscrito, guiam a evolução espiritual da humanidade como um maestro guia sua orquestra. Eles trabalham discretamente, influenciando acontecimentos e inspirando pessoas a descobrirem seu potencial, como um rio que corre silencioso, mas molda a paisagem ao seu redor. Apesar de preferirem ficar ocultos, os Mahatmas se comunicam com pessoas que demonstram um desejo sincero de servir à humanidade, como um beija-flor que escolhe a flor certa para polinizar. Seus ensinamentos oferecem orientação sobre autoconhecimento, a natureza da realidade e o lugar da humanidade no universo, como um mapa que nos guia em uma expedição. As cartas que A.P. Sinnett recebeu, supostamente escritas por dois Mahatmas chamados Kuthumi, K.H. e Moria, se tornaram a base da literatura teosófica original, como Os Sertões para a literatura brasileira. Elas abordavam temas como a consciência, a reencarnação, a estrutura do cosmos e a evolução humana, como uma conversa de bar que vai desvendando os mistérios da vida. As cartas ofereciam uma nova perspectiva sobre as leis ocultas que regem a vida humana, como se estivéssemos observando o mundo
através de um caleidoscópio. Elas incentivaram Sinnett e seus contemporâneos a seguirem um caminho de autoconhecimento, a embarcarem em uma jornada interior, como quem decide desbravar a floresta amazônica em busca de si mesmo. A chegada das cartas era frequentemente acompanhada de eventos extraordinários, como se o universo estivesse conspirando para revelar seus segredos, como um jogo de búzios que revela o futuro. Seção 5. Uma visão para a humanidade, evolução e progresso espiritual. Os Mahatmas colocavam a evolução como um princípio fundamental em todos os aspectos da existência, como a força da natureza que molda montanhas e vales. A humanidade está em constante desenvolvimento em direção a estados de consciência mais elevados, como um rio que segue seu curso em direção ao oceano. Cultivar a compaixão, a sabedoria e o altruísmo é essencial para o progresso, como o cuidado com a terra que garante a colheita farta. O verdadeiro potencial humano está em transcender os desejos egoístas e abraçar a interconexão entre todos os seres como uma roda de samba, onde cada um tem seu papel para criar a harmonia. Seção 6. Ecos da sabedoria antiga. Principais ensinamentos dos Mahatmas. As cartas dos Mahatmas traziam ensinamentos de antigas tradições de sabedoria, como o hinduísmo e o budismo, e ecoavam conceitos presentes em diversos sistemas místicos, como a sabedoria ancestral indígena que reverbera em nossa cultura. Os Mahatmas enfatizavam a interconexão entre todos os seres, a ilusão do ego individual e a lei do karma, que diz que nossas ações têm consequências, assim como o plantio e a colheita. Eles ressaltavam a importância de cultivar virtudes como compaixão, tolerância e altruísmo, características admiradas tanto em um líder comunitário quanto em um artista popular. Os Mahatmas ensinavam que a verdadeira felicidade não está nas conquistas externas, mas sim na paz interior e na compreensão da nossa verdadeira natureza, como um pássaro que encontra a paz em seu canto. Os ensinamentos dos Mahatmas incentivavam as pessoas a embarcarem em uma jornada de autodescoberta, explorando o interior de si mesmas para se conectar com a sua essência divina, como um mergulho profundo em nossas raízes. Eles ofereciam orientação prática sobre meditação, ética e o desenvolvimento de uma consciência mais elevada, como um guia para trilharmos um caminho de paz interior e sabedoria. Seção 7. O legado das cartas dos Mahatmas. Relevância duradoura. As cartas dos Mahatmas continuam a despertar curiosidade e a inspirar leitores até hoje, mesmo após tantos anos, como as obras de Machado de Assis que continuam encantando gerações. Elas oferecem uma perspectiva única sobre a realidade e o desenvolvimento espiritual, como um olhar novo sobre a vida que nos faz questionar e repensar nossos valores. Os ensinamentos contidos nas cartas ressoam com aqueles que buscam a sabedoria esotérica, como aqueles que se encantam com os mistérios da astrologia e da numerologia. A ênfase na fraternidade universal e na compaixão se alinha com as perspectivas modernas, como um chamado à união e à solidariedade em tempos de individualismo. Seção 8. Conclusão. Um convite atemporal para a transformação interior. As cartas dos Mahatmas, sejam elas realmente escritas por mestres ocultos ou não, representam a busca constante da humanidade por conhecimento espiritual, como a busca incessante por respostas que move a ciência e a fé. Elas nos lembram que a busca pela verdade pode nos levar além dos limites do pensamento convencional, como uma viagem para fora da caixa, expandindo horizontes e desafiando crenças. É como se mergulhássemos em um universo desconhecido, desafiando nossas ideias preconcebidas sobre a realidade. O legado das cartas não está em fornecer respostas definitivas, mas sim em despertar a curiosidade, como um enigma que nos convida a desvendar seus mistérios. Elas acendem uma faísca de questionamento,
como um fósforo que ilumina a chama da busca interior. É um convite para iniciarmos uma jornada de transformação interior, como quem decide trilhar um caminho de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Os ensinamentos dos Mahatmas, sejam mensagens de mestres ocultos ou não, ou insights profundos vindos do nosso inconsciente coletivo, nos convidam a explorar o potencial humano em toda a sua plenitude, como um chamado para despertarmos o gigante adormecido dentro de nós. É um chamado para trilharmos um caminho de sabedoria, compaixão e serviço à humanidade, como um chamado para construirmos um mundo melhor, mais justo e fraterno, como uma grande roda de samba, onde todos celebram a vida em harmonia.